Bom dia, boa segunda-feira para todos, começando mais uma semana, né? Semana curtinha, né? Vai até quarta-feira só, quinta feriado, sexta é fechado, sábado fechado, domingo fechado, aí só na outra segunda. Aproveitar para mexer na agricultura, descansar, ir no cinema, no teatro, essas coisas, né? Quem puder, né? A pessoa talvez vai trabalhar, aí não dá, né? Ensinamento de Meishu Sama: urgência na formação de eficientes ministrantes de Jorei. O primeiro passo para a formação de eficientes ministrantes de Jorei é o esclarecimento sobre o que é a doença. Primeira coisa, para quem ministra Jorei ter eficiência é saber o que é a doença. Se a pessoa que ministra Jorei não tem conhecimento da lei da purificação, ou seja, não sabe que a doença é a própria cura, né? E aí ministra Jorei querendo curar a doença da pessoa, é como querendo dar remédio. Mesma coisa. Sonen é o mesmo. Curar, tenho que curar. Esse não é Sonen, ministrar Jorei, é despertar a pessoa para a existência de Deus. Eliminar a nuvem do espírito da pessoa. Só. Mais nada. Interessante, né? Jorei não é remédio, né? Pensa bem. Porque remédio é para evitar uma doença, mas Jorei não vai evitar a doença. Pelo contrário até. Vai provocar doença. Como assim? Elimina a nuvem do espírito. Daí purifica. Pessoa purifica. O que é purifica? Corpo da pessoa ganha força para eliminar a toxina que tem dentro do corpo físico. Então passa a ter diarreia, febre, gripe, mal-estar, tontura, dores. Começa a ter. Quem não tinha, começa a ter. Então começa a ter o quê? Na visão materialista, doença. Na visão de Meishu Sama, começa a ter limpeza. Começa a ter evolução espiritual. Sem isso, não tem. É uma novidade muito grande, né? Então, primeira coisa para a pessoa que ministra Jorei, entender isso. Adquirir fé nisso. Experiência com isso. Aí, conforme você acredita, luz, você levanta a mão, sai luz. Se não, nem você sabe, não acredita, nem nada. Não é que não sai, sai, mas sem eficiência. Esse que Meishu Sama fala, né? Por isso precisa saber o que é a doença. Como base fundamental para o estabelecimento do mundo de Miroku é a eliminação das doenças da humanidade inteira, o trabalho inicial deve ter como finalidade a busca do entendimento profundo das causas das doenças. O que Meishu Sama fala que é causa da doença? Remédio, tratamento médico. Causa a doença. Tudo que for utilizado para combater uma doença, causa doença. Menos Jorei. Jorei, única forma de eliminar. Porque elimina a causa, que são as nuvens espirituais. Como surgem as nuvens espirituais? Tudo isso a gente estudou no comecinho do livro, né?
Nuvem espiritual surge ou pela pessoa praticando o mal, ou contaminando o próprio corpo com medicamentos. Aí surge nuvem no espírito. Essa nuvem se manifesta como? Doença, pobreza, conflito. Como é que elimina conflito? Doença, pobreza, jorei. Só jorei adianta? Não. Precisa entendimento dos ensinamentos de Meixo Sama, né? Você entender. Porque se você não entender, você não consegue se modificar. E aí não melhora. Nunca. Só ministrando jorei sem saber de nada, inocentemente, não adianta. Porque não muda a sua própria maneira de enxergar o mundo. Né? Por exemplo, você não sabe, ministra jorei, mas não sabe que remédio causa a doença. Então, ministrando jorei, tomando remédio. Quando fica doente, aí fala assim, não, jorei é só para o parte espiritual. Da matéria quem trata é a medicina. Já ouvi pessoas que me falaram isso. Não, mas o jorei não é só para o espírito? Não. O espírito e o corpo físico também. Também. Completo. A única coisa que é completo é o jorei. Todas as outras religiões, você pode ver, constrói hospital. A pessoa fala. Porque não tem força para curar de verdade. Só através do jorei, da luz divina, a eliminando. É notório que a cada dia aparecem novos medicamentos e novos métodos de cura, bem como modernas técnicas cirúrgicas. Essas descobertas continuam iludindo pesquisadores, médicos e também o próprio povo. É uma superstição que precisa ser destruída por completo. Entretanto, a eliminação total desse erro só vai ser concretizada quando, pelo aumento da intensidade do espírito do fogo, esse engano ficar evidente. Esse aumento do espírito do fogo, o que ele provoca? Acelera as purificações. Então, por exemplo, se cada 10 pessoas, 5 ficavam doentes, agora de cada 10, 9 vão ficar. Se de cada 10 pessoas, 5 tinham conflitos, agora 10 vão ter. Se de cada 10, 9 eram pobres, agora 10 vão ser. Aumentando. Aí aumentando, aí a pessoa vai começar a perceber. Porque o próprio tratamento médico não vai fazer efeito mais. Pelo contrário, a pessoa vai lá, o corpo já está tão cheio de toxina, que mais uma que toma morre. Essa época está chegando. Isso que Meixo Sama veio alertar. Para tentar ver se salva as pessoas sem que precise morrer tanta gente, né? Tanta gente. Não é uma coisa assim muito, que bom, né? É triste mesmo. Meixo Sama, quando ficou sabendo isso, ele chorava sem parar. Quando Deus mostrou. Mas isso tudo limpeza, né? Depois disso vem mundo maravilhoso, que não dá nem para imaginar, ele fala. E as pessoas que vão viver nesse mundo são as que tiverem o espírito mais leve e o corpo com menos toxinas. Ou seja, aquelas que quando souberem isso, aceitarem e entrarem nesse caminho. Ele que fala, né? Entretanto, a eliminação, tal. Hoje já se percebe que a força da purificação está aumentando. Como consequência, subitamente, surgem várias e diferentes doenças. Por isso estou alertando com antecedência
para que não haja tantas vítimas. Ele falou, né? O que está atualmente acontecendo no mundo já é assustador. Isso é 1950, né? O que está acontecendo no mundo hoje é assim, você não sabe se amanhã você vai acordar e vai existir mundo. Porque risco de alguém apertar um botão é terrível. Com as guerras que estão surgindo, né? Envolvendo potências atômicas, Rússia, Estados Unidos, União Europeia, né? Pessoal da OTAN, agora Israel, que também tem, Irã também tem, né? Não tem, né? Que bom. Ainda bem que não tem. Não, Irã não tem. Mas é perigoso, né? Porque aliado tem e os outros têm também. E o que tem de armamento assim, dá para destruir a terra não sei quantas vezes. Se soltar tudo de uma vez, não sobra nada mesmo. Quarta guerra vai ser de arco e flecha. Se tiver a terceira, a quarta é de arco e flecha. Meixo Sama esperava que pudesse ser evitado, né? Essas guerras. Dentro de nós, o que a gente pode fazer, né? Quanto a isso? A gente evitar as guerras com as pessoas. Uma pessoa entra em guerra com outra pessoa. Principalmente igreja. Igreja é modelo do mundo, né? Meixo Sama falava, catar do mundo. Uma pessoa entra em guerra com outra, surge guerra no mundo. Incrível, né? Faz paz no mundo, faz paz. Isso é interessante, viu? Mas esse é outro assunto, né? Catar. Esse acho que foi a 12ª aula do livro Iniciação à Espiritualidade. O que está atualmente acontecendo no mundo já é assustador, mas nada poderá ser comparado às ocorrências futuras, as atuais, né? Que serão extremamente alarmantes, algo além da nossa imaginação. Devemos, pois, estar preparados para tais eventualidades, a fim de que possamos socorrer o maior número possível de pessoas. Não é o fim, né? É o começo do fim que a gente está vivendo. Todos os Mamerito de hoje são, na verdade, as pessoas que Deus chamou e as está preparando interiormente para torná-las verdadeiros profissionais do Jorei. Esse é o que Deus quer que a gente faça é que quando ministre Jorei em alguém, resolve o problema da pessoa. Isso é Jorei eficiente. Você ministrando Jorei e não resolve nada, não é eficiente ainda. Ainda deficiente. O primeiro passo é saber o que é doença, o que é Jorei, como surgem as nuvens espirituais, todo esse livro. Ele explicou tudo aqui. Está tudo aqui. É só ler, reler, ler de novo, outra vez. Ele fala, depois da 7ª vez que a gente lê, já começa a entender melhor. Não é que, da 7ª vez, aí eu já sei. Não, começou a entender melhor. Aí então, lendo, né? 7 vezes 7. É esse então, no momento, o trabalho mais importante a que cada um de vocês deve dedicar-se com afinco. Dedicação mais importante é ministrar Jorei. Isso é ele que fala, né?
Isso é o principal. Não é a limpeza, não é... Precisa, lógico. Toda dedicação é maravilhoso. Mas o principal é ministrar jorei. Ele fala que o principal é receber jorei? Não, você é membro. Já tem o Ricardo. O principal é ministrar. Tomara que várias pessoas tenham oportunidade. Às vezes não tem nem oportunidade de ministrar, né? Às vezes tem pessoa que não abre a boca para falar jorei existe. Não divulga nada, né? Não fala. Tem medo, não sei. Entra em contato com muita gente, mas nunca fala. Vergonha de alguma coisa, como se jorei fosse uma coisa ruim, uma coisa tão maravilhosa, né? Melhor do que falar é você levantar a mão e a pessoa sentir e falar, que isso? Não é? A pessoa se espanta e fala, nossa, que isso? Nunca senti isso que eu senti com esse jorei aí. Aí é. Jorei foi eficiente. Depois, mais tarde, se houver interesse, aí começa a falar para a pessoa o que é, o que não é, né? Mas o principal é levantar a mão e a pessoa sentir, né, que tem uma coisa diferente. Vocês precisam tornar-se pessoas qualificadas. Devem atingir um nível tão alto de compreensão dos ensinamentos de tal modo que possam ser considerados como bacharéis e doutores. Procurem, pois, estudar para conquistar esse nível. Então, já duas coisas: ministrar jorei, estudar ensinamento. Ele falou ler, precisa ler assim, blá 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 blá. Ele fala assim: procurem estudar. Estudar não é só ler, né? Estudar é quando você tem interesse de saber. É diferente. Não é estudar por estudar. Desenvolver vontade de saber mais. Você lê uma vez, é interessante, porque o ensinamento ele muda. Quer dizer, não é que o ensinamento não muda, mas a gente muda. Logo no começo, quando a gente descobre, jorei, tá? Tudo, começa a receber jorei, começa a limpar a nuvem. Aí você lê, aí você entende, mas você está nesse nível aqui. Então você entende o que consegue entender quem está nesse nível. Aí vai recebendo jorei, lendo ensinamento, começa o quê? Se elevar espiritualmente. Só que quando o espírito eleva, como tem mais luz para o lugar onde foi, se tiver ainda impureza, não sei o que, vai purificar bastante, para poder se adequar ao nível que está. Aí a pessoa fala, nossa, eu estou recebendo jorei, as coisas estão piorando. Não, não é piorando, você está limpando, é purificação, é limpeza. Depois vai ficar bom, entendeu? Mas quando você lê aqui, aí já vai entender coisa que não tinha entendido da primeira vez que leu. Às vezes você lê, depois de tanto tempo, que nem eu já li, nem sei quantas vezes, mas sempre tem uma coisa que eu falo, nossa, isso estava no ensinamento, eu não tinha percebido. Incrível isso. Tem alguns, claro, que vão se tornando como parte de você, você não precisa nem ler, ele já está. Mas isso é importante, né? Membro não é só ministrar jorei, é o mais importante, mas só isso não tem importância. Precisa do ensinamento de Meixo Sama. Como ele diz, primeiro passo é
entender o que é a doença, né? E esse ensinamento que fala o que é a doença, realmente muitas pessoas quando leem falam, eu não concordo. Porque é tão diferente do que a gente acha que é, né? Acha que doença é uma coisa ruim, não é? Que é uma coisa que pode tirar a sua própria vida, não é? Mas Meixo Sama fala que é ao contrário, que o ser humano só vive porque tem doença. Se não tivesse, já teria sido exterminado, entendeu? Então essa é a grande diferença, é isso. E precisa ficar entendido. Muito obrigado, então. Relembrando, essa semana bem curtinha, segunda, terça, quarta. Quinta, sexta, sábado, domingo, fechado. Tá bom? Muito obrigado. Até amanhã. Até amanhã não, até às 18 horas.